Peguei o carro para dar uma voltinha, quando eu passei a esquina... Ai, que dor de cabeça. Ou aquela intercorrência que ninguém quer que aconteça, algum problema de saúde na família. Deus me livre que aconteça, mas se acontecer a gente precisa estar preparado. Para quem mora no sul do país, as chuvas de pedra, para quem mora no norte do país, muitas vezes os problemas com alagamento ou até com seca, enfim, qualquer evento que possa afetar os meus rendimentos mensais ou que eu precise ter um pouco mais de dinheiro guardado para isso. A gente precisa falar sobre reserva de emergência. E o principal desse vídeo, aonde investir ela para que quando esses eventos ocorrerem e eu precise resgatar meu dinheiro, que lá não tenha menos do que aquilo que eu investi. Fica comigo, meu nome é Gustavo Paz e esse é o Projeto Miami. Vamos para cima! E aí tu sabe, né? Tô precisando de uns likes. Então uma mão lava a outra e as duas... Não pode falar assim. Tem que falar bonitinho. Ah, eu me nego. Fala, minhas imundícia querida do coração. Como é que vocês estão? Eu espero que todos bem. Bom, a ideia hoje é o seguinte. Aqui no canal eu falo muito sobre investimento em ações, mas o Projeto Miami... e eu vou montar ele devagarinho com todos os meus inscritos aqui e o pessoal que passa aqui pelo canal para olhar os vídeos também, como um projeto de investimento. E quando a gente fala em investimento e uma vida financeira mais saudável, uma liberdade financeira, conquistar a sua independência financeira, a gente precisa montar uma estrutura, montar um plano de investimento. Esse plano, na verdade, ele deveria começar pela reserva de emergência. Por quê? Para eu poder investir bem, eu preciso estar tranquilo, eu preciso dormir bem à noite. Para eu dormir bem à noite, eu preciso saber que no caso de uma emergência, eu tenho o meu dinheirinho lá, pelo menos o mínimo guardado. Os livros aí, os autores mais famosos falam em reserva de emergência. Tem alguns que falam em 3 meses, 6 meses, 12 meses, alguns falam de 24 meses. Eu acho que o mínimo que a gente precisa batalhar assim, para fazer os primeiros aportes na Bolsa de Valores é no mínimo 3 meses. Então, quando eu conquistar, o ideal é 12, tá? Porque a gente precisa olhar para trás e lembrar pelo menos da pandemia. Olhem na pandemia, teve gente que ficou sem emprego muitos meses. Então, o ideal é a gente ter no mínimo 12 meses. Isso pode variar de acordo com o tipo de emprego que tu tens. Por exemplo, se você é um autônomo, trabalha na área da saúde, um dentista, um médico, um nutricionista, enfim, um autônomo ou um pequeno empresário, tem uma pequena lojinha, um pequeno mercadinho, alguma coisa que teve que ser fechada. Até não foi o caso dos mercados, né, na pandemia, porque era serviço essencial. Mas se tu estava à mercê daqueles comércios que tiveram que ser fechados, então tu tem que ter uma reserva de emergência um pouquinho maior, né? No mínimo 12 meses. Agora, se tu é um concursado público da esfera federal, por exemplo, ou enfim, da municipal, da estadual, se tu é um concursado público, tu já tem uma garantia bem maior do que um pequeno empresário ou um autônomo. Então talvez tu possa reduzir, em vez de 12, trazer para 6 meses. Mas o que eu quero aqui falar para vocês é que o mínimo que a gente precisa pensar antes de começar a olhar para a Bolsa de Valores e querer de fato investir, começar devagarinho, é no mínimo 3 meses, tá? Tá, beleza, Gustavo, mas ainda não entendi. 3 meses do quê? O custo de vida. Qual é o custo de vida que tu tens hoje por mês? Eu gasto R$2.000, eu gasto R$3.000, eu gasto R$5.000, eu gasto R$10.000. Então tu tem que ter investido numa renda fixa, a gente vai conversar sobre isso, mas tu precisa ter lá, com, digamos assim, acesso rápido, né? Liquidez. Em um local seguro, de baixa volatilidade, de baixo risco, no mínimo 13 meses do teu custo de vida. O ideal, volto a falar, é 12 meses. Eu sou concursado público da esfera federal. Beleza, ou da esfera estadual, enfim,
tá? Então a gente pode conversar sobre, né, ser um pouquinho menor essa reserva de emergência, por exemplo, 6 meses. Mas eu quero aqui conversar com vocês que para investir na bolsa, primeiro vamos criar uma reserva de emergência de no mínimo 3 meses, tá? Para a gente poder dormir tranquilo. Então vamos pensar o seguinte, ó, o exemplo aqui do Pedro, tá? O nosso amigo imaginário aqui. O Pedro ele tem um custo de vida de R$ 2.420. Por quê? O aluguel dele mais o condomínio dá R$ 1.500, a alimentação ele gasta em média R$ 400, transporte ele gasta R$ 300 por mês, telefonia, internet R$ 120 e gastos gerais com a saúde dele ele gasta em média R$ 100 por mês. Então o custo de vida do Pedro aqui é R$ 2.420. Se o Pedro tiver uma reserva mínima aí que eu considero ideal de 3 meses, ele precisa ter na renda fixa, em um local seguro de baixo risco, no mínimo R$ 7.260. Essa vai ser a reserva de emergência do Pedro. Para que é essa reserva de emergência? Lembrando, reserva de emergência é para emergências. Não preciso eu aqui ficar bobão falando para vocês o que é uma reserva de emergência. Né? Trocar a capinha do celular, ir no cinema, gastar com roupa nova, aumentar o pacote de dados do telefone ou comprar um telefone mais caro, isso não é emergência. Tá? Emergência é a franquia do carro que vocês bateram e precisam usar o carro em seguida, sei lá, de repente tu é Uber, né? E aí bateu o carro, pô, franquia do carro, hoje em dia as franquias são caras, né? Tu tem que pagar a franquia do carro, ou sei lá veio uma enxurrada lá, chuva de pedra, quebrou o telhado da casa, poxa, eu tenho um filho pequeno, né? Ele teve uma emergência aqui, o remédio é caro. Então isso é emergência, é realmente emergência, e eu não preciso ficar falando para vocês o que é emergência. Vocês sabem, né? Dedinho na consciência. Então aqui o Pedro, ele tem um custo de vida de R$ 2.420, então ele tem que ter no mínimo R$ 7.260, tá? Investido em reserva de emergência. O ideal seria o Pedro ter no mínimo R$ 29.040, tá? Que seria 12 meses aí. Mas a gente sabe que essa não é a realidade do brasileiro, então sim, se vocês começarem com 3 meses, vão devagarinho aumentando essa reserva, né, para terem pelo menos 6 meses, tá, pessoal? Mas não tentem investir em bolsa de valores antes de 3 meses de reserva de emergência. Bom, quais são os requisitos de uma reserva de emergência? Eu preciso ter alta segurança, porque qual é a ideia da reserva de emergência? Quando eu precisar resgatar aquele dinheiro, eu não posso ir lá resgatar menos do que aquilo que eu aportei. Então é baixa volatilidade, eu não quero ativos com alta volatilidade. De maneira nenhuma eu vou comprar Bitcoin para minha reserva de emergência, ou eu vou comprar ações, ou eu vou investir em algum fundo multimercado. Não, tá? Eu vou investir em algo que tenha segurança, que tenha baixa volatilidade. Ah, Gustavo, mas então a poupança é ótima? Não, não, porque poupança tem um rendimento irrisório. A gente, na verdade, na maioria do tempo, a gente está perdendo dinheiro na poupança. Então, aqui no canal, eu, Gustavo, eu gosto de duas coisas. CDB nada mais é do que emprestar dinheiro para o banco. Bom, quais são as características que eu quero que tenha o local onde eu vou colocar a minha reserva de emergência? Primeira coisa, eu quero segurança, baixo risco. Então, mercado financeiro, quando tu tem baixo risco, tu também tem baixos rendimentos. Mas não tem problema. O caso aqui da reserva de emergência é justamente colocar o nosso dinheiro em um local que tenha baixo risco. Então, vai ter certamente baixa volatilidade e também baixo rendimento. Um CDB hoje, para ele valer a pena, primeira coisa, ele tem que ter liquidez diária, né? Porque para reserva de emergência é aquelas emergências que ocorrem e que a gente não está esperando. Então, obviamente, tem que ter liquidez diária. Bom, então tá. Liquidez diária e segurança. Aonde que eu vou ter a maior segurança possível? É em bancão. O que é bancão? Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Itaú, Bradesco, Santander. Isso são bancões, porque qual é o risco do CDB? É o próprio banco quebrar. Então, se o banco quebrar,
eu tenho o valor que está ali investido está em risco. Mas até 250 mil reais eu tenho o FGC por trás, tá? Que é o Fundo Garantidor de Crédito. Ele está ali para garantir, é um seguro, digamos assim, né? Só que aí que tá, não é todos os bancos que fazem parte do FGC. Então aquele banquinho pequenininho que pô, apareceu lá uma propaganda para mim no Instagram que está rendendo não sei quantos por cento do CDI, bah, é muito mais do que o meu bancão. Pois é, só que muitas vezes ele não está lá na lista do FGC, ele não está lá com aquela garantia do Fundo Garantidor de Crédito, ele não tem aquele seguro para ti. Então, pessoal, reserva de emergência em CDB é CDB de bancão. Tá bom, Gustavo, mas rendendo quanto? Bom, vamos por partes. Primeira coisa, um CDB com liquidez diária de um bancão, né? Que é esses bancos grandes que a gente conhece aí. Outra coisa, ele tem que render no mínimo 100% do CDI. Né? Eu também não vou aceitar baixos rendimentos só porque tem segurança. Então, no mínimo 100% do CDI. Deem preferência para algum lugar que vocês consigam. Tem alguns bancos que possibilitam o resgate até em final de semana. Né? Então, aí seria melhor ainda. Bom, posto isso, CDB eu acho uma boa alternativa para reserva de emergência. Acho que a gente não tem que colocar toda a nossa reserva de emergência em um lugar só. Então, como eu estou falando de duas coisas hoje aqui no vídeo, eu vou falar de dois ativos que eu gosto e os ativos que eu utilizo. Então, tem o CDB, que eu colocaria metade, né? Na verdade, é o que eu faço. Coloco metade da minha reserva de emergência em um CDB da minha conta de fácil acesso, do banco que eu mesmo utilizo. Tá? Com no mínimo 100% do CDI, e a outra metade eu coloco em LFTS11, que é uma ETF. O que é uma ETF? Já falamos aqui no canal, no vídeo sobre investimentos no exterior, que o card vai ficar aqui em cima para vocês, que uma ETF é uma Exchange Trade Fund, nada mais é do que um fundo onde vai ter uma gestora profissional. Nesse caso é a Investo, tá? E ela faz a gestão dessa LFTS11, aonde eles tentam replicar uma carteira de mercado que investe em Tesouro Selic. Tesouro Direto, Tesouro Selic. Tá? Então, como eles investem pra gente nisso? Porque assim, Gustavo, eu poderia, por exemplo, eu mesmo investir em Tesouro Selic. Por que eu vou ficar pagando para alguém investir? Não tem taxa de administração? Tem. Só que olha o detalhe. A taxa de administração, as taxas das corretoras hoje em dia a gente até já acha sem taxa, né? A taxa zero. Mas a B3 te cobra uma taxa de administração do Tesouro de 0,20 ao ano. E a ETF tem uma taxa de 0,19, então aí já vai uma vantagem. Outra vantagem, quando a gente investe no Tesouro Selic, se a gente ficar com o nosso dinheiro lá menos do que 30 dias, digamos assim, investi, comprei lá um título e eu preciso tirar daqui 20 dias. Então eu vou estar à mercê do IOF, né? Eu vou ter que pagar IOF com menos de 30 dias. Tá, beleza, fiquei mais do que 30 dias. Bom, aí tem uma taxa, uma tabela de imposto de renda, que ela começa em 22,5%, e se eu ficar mais do que 2 anos com aquele título, aí quando eu vender o meu título, né, eu vou poder pagar 15%. Então é uma tabela regressiva, vai de 22,5% até 15%, né, com mais de 2 anos. Na verdade, 721 dias. Só que a ETF, como ela tem ela investe em títulos com duration de acima de 2 anos, ela vai pagar só 15%. Então, por exemplo, se eu comprar hoje uma cota da ETF e vender amanhã, eu vou pagar só 15% de imposto de renda sobre o lucro. Sendo que se eu tivesse feito isso diretamente no Tesouro, eu pagaria IOF, porque eu vendi no outro dia, menos de 30 dias. Eu pagaria IOF e pagaria na tabela 22,5%. Então, na questão de taxas e
e imposto de renda, a ETF, pô, tem larga vantagem aí sobre diretamente o Tesouro. Tudo bem, eu sei que abaixo de 10 mil reais o Tesouro também também não paga essas taxas, mas hoje em dia, se a gente for falar realmente de reserva de emergência, onde o ideal é ter no mínimo 12 meses, podendo ser 6, né, do meu custo de vida, normalmente vai passar os 10 mil reais, né, para boa parte dos investidores brasileiros. Então, sim, é uma grande vantagem. Bom, falando sobre liquidez da ETF, ela tem liquidez diária, D+1, né? Como ela é uma ETF e ela pertence aos cotistas, porque a ETF ela é um fundo, se é um fundo, pertence aos cotistas. Aí o pessoal às vezes me pergunta, tá, Gustavo, mas então o risco é a gestora quebrar? Não, porque o fundo ele é a parte da gestora, né, e ele pertence aos cotistas. E lá dentro do fundo são cotas de Tesouro Selic. Então o risco da ETF é o governo. Se o governo quebrar, aí tudo bem, aí a gente vai ter o risco. Só que, pessoal, vamos combinar que tu tá emprestando dinheiro para quem tem a impressora de dinheiro. Então, se o cara não puder te pagar, ele vai imprimir dinheiro. Ah, mas isso vai gerar inflação. É outra história para outro vídeo, né? Mas ele vai conseguir te pagar e o teu dinheiro vai estar garantido. Então, o risco da ETF é o governo. Pô, então a gente já viu que, pô, é melhor em questão de imposto de renda, de taxa, tem liquidez diária. Pô, mas então só tem vantagem? Não que só tenha vantagens, ele tem mais vantagens, mas tem algumas coisas que a gente precisa ficar alerta. Por exemplo, se tu abrir hoje a plataforma de gráficos e olhar lá na primeira semana, tu vai ver que teve uma variação grande ali, percentual, em torno de 3% dentro do mesmo dia. Coisa que para renda fixa e para reserva de emergência é inconcebível. Mas o que aconteceu lá foi um problema com o BTG, que eles tinham contratado o BTG lá para fazer esse controle de preços da ETF e eles tiveram um problema no sistema deles. Tá, Gustavo, mas então como é que eu vou saber qual é o preço justo? Bom, vocês vão fazer como está aparecendo aí na tela para vocês agora. Vocês vão entrar no Google e escrever lá LFTS11 Investo. Clica no primeiro site que aparece lá da própria gestora Investo e aí vai aparecer para vocês ali a cotação intradiária estimada, tá? E aquele valor ali é aproximadamente o valor justo da cotação da ETF. É claro que existe um spread, né? O que é o spread? A diferença entre o que estão querendo, o valor que querem vender com o valor que querem comprar. E aí às vezes a gente tem até 4, 5 centavos ali de spread, é aceitável. Então tá dizendo lá que, pô, é 100,00 o preço justo. E o melhor vendedor, a melhor oferta tá por 100,04. Pô, vale a pena comprar? Vale a pena, isso é um spread normal. Agora, claro, pô, vou pagar R$105, pô, 5% é muita coisa e aí com certeza teve algum problema aí. Então não se esqueçam, tá? É sim uma ótima alternativa para reserva de emergência e reserva de oportunidade, tem liquidez diária, o risco é o próprio governo, então o risco é baixíssimo, tá? Só que a gente sempre tem que entrar lá no site da Investo para verificar qual é o valor justo para poder fazer o investimento nessa ETF. Tem um outro detalhe também que às vezes o pessoal me pergunta, pô, mas então é uma ETF negociada em bolsa, então se eu tive prejuízo no mês passado em ações, eu posso compensar com imposto de renda? Não pode, tá, pessoal? Não pode. A ETF de renda fixa, ela não compensa prejuízos passados. Também não precisa gerar DARF. Por quê? Porque o imposto de renda é retido na fonte, tá? Tu só precisa declarar o imposto de renda, tu vai ter que declarar no final do ano, a partir do momento que tu compra uma ETF, que tu negocia a cota dessa ETF na bolsa, tu é obrigado a declarar imposto de renda no final do ano. Mas tudo bem, eu não declarava antes porque eu era isento e agora eu vou ter que declarar. Pô, pessoal, né?
a intenção de vocês, se vocês querem realmente uma liberdade financeira, se vocês querem realmente ganhar dinheiro na vida de vocês, declarar imposto de renda tem que ser uma meta, tem que ser um objetivo. Vocês precisam estar elegíveis a declarar imposto de renda, né? Vocês precisam ser obrigados a declarar imposto de renda, isso tem que ser uma meta, tá? Então sim, comprou, negociou uma ETF LFTS 11, vai ter que declarar imposto de renda, tá? Ele é retido na fonte, a taxa de administração anual dessa ETF é de 0,19 e ela é descontada todo dia. Teria que dividir aí o 0,19 pelos dias úteis do ano e aí aquele valor é descontado diariamente do preço da ETF. Tá, pessoal? Então sim, eu considero a ETF LFTS 11 uma excelente forma da gente investir a nossa reserva de emergência. É uma das maneiras mais baratas da gente investir no Tesouro Selic. Tem liquidez D+1. Então eu acho sim que é uma ótima alternativa para a nossa reserva de emergência. Então eu aqui no projeto, né, em breve vou estar falando um pouco mais sobre isso com vocês, mas a reserva de emergência, a parte de renda fixa, eu divido entre CDB de bancão e a ETF LFTS 11. Era isso então, meus queridos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam, curte aqui embaixo, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. Essa é a única maneira que eu vou conseguir continuar produzindo conteúdo para vocês. É a única coisa que me move, é a tua curtida, é a tua inscrição, é o teu comentário aqui embaixo. É o que me dá força para continuar nesse projeto. Meu nome é Gustavo Paz e esse é o Projeto Miami. Vamos para cima!